Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Felipe, professor aí de vocês de Ciências Humanas. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de filosofia, aquela videoaula semanal que nós gravamos, né, que nós estamos acostumados, né, a assistir. De olho na tela aqui, pessoal, vamos ver. Nós hoje vamos continuar a falar sobre liberdade política e democracia. Hoje é a parte 2, né? A gente viu a parte 1 semana passada, então hoje a gente vai ver a parte 2. Tá? Nós vamos ver isso, a liberdade, né, principalmente a liberdade, a política, a democracia, né, na visão de outro filósofo, né, outro especialista, né, para a gente ter uma noção, uma base, né, de como ele interpreta também a questão da liberdade, da política, da democracia dentro da filosofia. Né? Vamos para o segundo slide aqui, né? Nós vamos conhecer de quem nós estamos falando. É o Jacques Rancière, né? Ele é um filósofo europeu, né? E ele escreveu várias obras, né? Vários livros que explicitam bem a filosofia dele, né? Nós vamos dar uma olhada nos trechinhos aqui de uma em especial, que é o Ódio à Democracia, que ele escreveu em 2005, né? Mas ele escreveu outras obras também, né, que vocês podem ver desde 87, né, O Mestre Ignorante, o Desentendimento, Política e Filosofia, O Espectador Emancipado, né, enfim, tem vários livros aqui que o Jacques Rancière escreveu e que podem determinar, né, qual o pensamento filosófico dele. Mas nós vamos olhar aqui em especial o ódio à democracia, né, porque já que nós estamos vivendo, né, esse momento, né, de que a nossa democracia vem sendo atentada novamente, né, sempre, né, a gente tem que se manter sempre vigilante. Então vamos explicar, né, através da filosofia, o porquê da necessidade de se termos uma democracia, né, de se termos um sistema democrático para viver, né, e nada melhor do que isso, do que falar sobre os especialistas, os filósofos, né, abordar o Jacques Rancière aqui, como a gente vai fazer. Vamos para o próximo slide e vamos entender um pouquinho uma coisa que a gente já discutiu em sala de aula, né? Lembra quem foi presencial aí? Nós já falamos sobre isso, né? É óbvio que o ódio à democracia não é novidade. É tão velho quanto a democracia, porque a democracia é um sistema muito antigo. Lembre-se, remete à Grécia Antiga, né? E por uma razão muito simples, a própria palavra é a expressão de um ódio, né? Democracia já é uma expressão de ódio. Foi primeiro um insulto inventado na Grécia Antiga, por aqueles que viam a ruína de toda a ordem legítima no inominável governo da multidão. Continuou como sinônimo de abominação para todos os que acreditavam que o poder cabia de direitos aos que a ele eram destinados, por nascimento ou eleitos por suas competências. Então, o ódio que ele fala, né, é a indignação em relação aos erros sistêmicos, né, que o sistema antigo tinha. A democracia, ela nasce, né, com ódio, a crítica, uma crítica a esse sistema, né, que perpetuava, que, por exemplo, ele fala aqui que o poder era de direito aos que destinados por nascimento ou eleitos por suas competências, né? Na verdade, no sistema antigo, né, quem ganhava poder era eleito pelo nascimento, né, porque era filho da dinastia, né, do rei, do faraó, do imperador, né, era hereditário o poder, né, e não por causa das suas competências, né, e a democracia ela nasce para contestar essas questões e mostrar que o governo pode ser mais feito para o povo. Então já nasce com essa questão de ódio. Lembrando que nós falamos, né, lá em sala de aula que a democracia grega era diferente da democracia de hoje. Né? A democracia grega é muito menos inclusiva, né? Era feita mais por homens, mais velhos, né, cidadãos apenas, não incluía mulheres. Né? A democracia de hoje já é muito mais inclusiva. Né? Mas sempre lembrem desse sentimento de indignação que nasce a democracia, né? Porque apenas poucos governam muitos, né? E a democracia ela propõe maior participação popular, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente ver aqui o que o Rancière tem a dizer sobre a questão da democracia. Segundo Rancière, apenas a existência de um sistema representativo não é critério suficiente para configurar uma democracia. Então a gente tem que lembrar muito bem disso.
Não basta ter apenas um sistema representativo, né, que tenha representantes lá. Tem que ter mais do que isso para ser uma democracia, para o Rancière. Mandatos eleitorais curtos, não acumuláveis, não renováveis, né, é o que o Rancière ele propõe. Monopólio dos representantes do povo sobre a elaboração das leis e controle da ingerência das potências econômicas nos processos eleitorais. Então é muito importante a gente se atentar a essas coisas também. Não é porque um governo tem representatividade, você vota e tem pessoas que são eleitas, que ele é plenamente democrático, né? O governo, para ser plenamente democrático, ele tem que ter participação popular. As pessoas precisam participar, não apenas votar nos representantes e deixar para lá. Não, você também tem que ser criador ou co-criador, né? Porque você cria em conjunto com o Estado. O Estado é que está acima da gente, né? E aí nós co-criamos, né? Nós ajudamos e nós construímos, porque afinal é tudo nosso, né, gente? A sociedade é nossa, das pessoas. Nós temos que zelar por ela. Então o cidadão não pode ser passivo. Para o Jacques Rancière, então, apenas ter representatividade não adianta, né? E a gente tem que também ter mandatos eleitorais curtos, né? Não acumuláveis, não renováveis, porque senão é perigoso viver ditadura, né? Se você começar a passar esse bastão, né, para outras pessoas aliados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, manter sempre a pluralidade no governo, a oportunidade de que várias pessoas possam chegar lá, né, e não só uma pequena elite, né, que seja mais amplo isso, um governo realmente feito para o povo, né, e pelo povo, como é a democracia lá que a gente viu. Tem também o Renato Giannini Ribeiro. Nossa, ele é muito bom, gente. Ele foi ex-ministro, ele é o ex-ministro da Educação, né? O governo Dilma ele era ministro da Educação, se eu não me engano. Ele é fantástico, esse estudioso, né? Ele é brasileiro, é professor, né, de universidade, ele dá uns cursos muito bons. Foi ministro da Educação e ele defende, na orelha do livro, né, ele escreveu aqui para a editora, né, que publicou o livro no Brasil, na orelha do livro O Ódio à Democracia, né, do Jacques Rancière. Então tem uma ligação. O Renato Giannini Ribeiro ele estudou esse livro que a gente está falando aqui, dialogando, né, O Ódio à Democracia. E aí ele escreveu na orelha e publicou, né, a editora publicou. E aí ele escreveu o seguinte, abre aspas: afiar o gume da democracia é um trabalho sempre necessário, jamais terminado e que sempre renova, né? Gume a lâmina, né? Faca, espada, né? Você tem que estar sempre afiando ali para o corte, para ficar, para cuidar do seu equipamento, para fazer a manutenção, né? Se mantendo vigilante ali para que nenhum erro aconteça. A mesma coisa a nossa democracia. Nós precisamos sempre estar ali falando de democracia, entendendo a democracia, promovendo, afirmando, né? Participando da criação, né, da democracia da sociedade, porque senão a gente acostuma, né, aí fica desafiado, né, o gume, né, e aí quando a gente vai precisar usar a espada, o facão, a faca, não vai dar certo, não vai cortar, né, e aí pode ser que você complica algumas coisas, né, pode ser que seja tarde para algumas coisas, então é complicado. A gente tem que estar sempre vigilante, nós temos que nos manter sempre vigilantes em relação à nossa democracia, principalmente quando voltam a tentá-lo, falar que ela não funciona, que melhor mesmo é ditadura, né, que tem que voltar, né, exército e tudo mais que acontece, não só aqui no Brasil, né, gente, mas no mundo inteiro, né. Golpes de Estado são dados aí no mundo inteiro, né, inclusive na América. Então é muito complicado essa questão, né. Nós temos que valorizar cada vez mais a democracia, porque sem ela o negócio fica muito mais difícil, tá? E temos que melhorar, né? Promover a melhora da democracia. Vamos para o próximo slide, para a gente continuar aqui, seguir. E vamos ver agora o Sartre, né? Nós falamos do Jacques Rancière. O Jacques Rancière pega mais na questão da democracia, né? Da política. O Sartre ele vai pegar mais na questão do existencialismo humano, né? Na existência do ser humano. Por que estamos aqui? Qual o motivo de estarmos aqui? Né? E o Sartre diz o seguinte: o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade que exercemos cotidianamente é o que nos conforma e nos revela, né? Nos constrói ali, né? Cada um de nós, como seres humanos,
é fruto da liberdade que exercemos cotidianamente, todo dia, quando escolhemos as ações que praticamos. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. Então o Sartre ele fala uma coisa muito importante aqui nesse pedaço que está grifado. Olha só, que a liberdade não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. Para ser humano, para existir na sociedade, nós precisamos de liberdade. A liberdade está intrínseca, né? Ela não é simplesmente dada para a gente. Não, a liberdade está intrínseca ao ser humano, né? E é necessário termos essa liberdade, né? Infelizmente, há momentos da nossa história que nós perdemos completamente ela, né? Muitos momentos. Aliás, nós temos muito mais momentos sem liberdade do que com liberdade, momentos democráticos, aqui na história do Brasil, por exemplo, né? Mas é necessário a gente refletir que a liberdade está intrínseca, está dentro do ser humano. Cada um de nós, como ser humano, é fruto da liberdade, né? Como diz o próprio Sartre aqui, nas nossas atitudes, nas nossas ações que praticamos, né? Tudo está intrínseco na gente. Então, por isso que ele fala também que o ser humano está condenado a ser livre, né? Então ele sempre vai ter que ficar fazendo escolhas, sempre, eternamente, até ele morrer. Por quê? Ele está condenado a ser livre. Essa liberdade está intrínseca nele, ela vem com o ser humano, né? E não tem como escapar dela, você goste ou não. Mas, gente, é muito melhor tê-la, né, do que não tê-la, né, do que acontecer esses momentos, como eu falei para vocês na história, de ditaduras, governos autoritários, onde o ser humano perde isso, aí já não pode mais fazer essas escolhas. Aí é terrível, porque é muito difícil um governo administrar isso, né? Dizer o que você pode falar, o que você pode vestir, o que você pode comer, o que você pode fazer. Você também tem que ter essa questão, né? Logicamente, né? Pensando no coletivo também, lembrando que você também tem deveres a cumprir, mas é isso. Por isso que o ser humano, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, hein? Não se esquece, Jean-Paul Sartre, diz que somos condenados a ser livres, porque vamos ter que fazer escolhas a todo momento e a liberdade está intrínseca dentro de nós, porque nós já nascemos com ela, somos seres humanos livres, tá? Vamos para o próximo slide, para a gente ver aqui um filme agora. Não vamos assistir ao filme, mas vamos comentar sobre ele. Eu posso vir até de passar para vocês na sala, tá? Ele chama A Escolha de Sofia, tá? Ele ganhou um Oscar, né? Vencedor de Oscars, né? E o diretor é o Alan Pakula, de 1982. É bem velhinho o filme, mas é bem interessante a gente entender, né? Porque aí a gente vê como é que o pessoal pensava naquela época também. E a sinopse é mais ou menos a seguinte: Sofia é uma mãe polonesa, filha de um pai antissemita. Antissemita é que pratica racismo contra os judeus, né? Não gosta de povos semitas, judeus, né? Tem preconceito, intolerância, racismo contra eles, né? Xenofobia também envolvida, né? Que é preconceito e intolerância com o estrangeiro, o judeu, né? No caso, isso é chamado, quando é direcionado ao judeu, é chamado de antissemitismo. Havendo sido presa e levada a um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ela se vê forçada e apaixonada por um soldado nazista a tomar uma difícil e dolorosa decisão, né? Então aí eu vou passar o filme para vocês, ver se eu consigo passar na próxima aula, né, gente, para debater um pouco esse filme. A verdade é que a decisão ela vai ter que fazer entre a família dela e os soldados, né? Porque eles vão ter uma relação ali. Nós podemos entender isso até melhor. Mas veja como que às vezes a liberdade tem sempre um preço, né? A questão do filme é que ele vai trazer que a liberdade às vezes ela vem com um preço. Você vai ter que abandonar um item, né, algo que você vai perder ali para ganhar outro, né? E às vezes é muito mais sério, né, gente? Não é só objetos, são pessoas, né? Família. Às vezes você tem que escolher deixar a sua família e viajar para um lugar, né, para ser mais livre, mas você vai perder o contato com o pessoal também. Então sempre há uma escolha, né? E vice-versa, né? E esse filme ele vai abordar bastante essa questão, tá bom? E aí nós podemos ver e discutir ele em sala de aula, tá? Que vai ser muito legal a gente fazer essa experiência agora que tá híbrido, né? Presencial, online, né? Dá pra gente brincar melhor e estudar muito melhor, né, gente? Agora com a vacinação, né? Vai
o negócio vai andar cada vez mais para a gente voltar para o presencial quando for a hora certa, tá? Vamos para o próximo slide e eu tenho essa frase aqui atribuída ao Fernando Sabino, também um grande escritor. Fernando Sabino, escritor muito importante, né, para a cultura das letras, né? E ele fala sobre liberdade também aqui. Olha que legal, para a gente refletir um pouco, né? A gente falou do Sartre, né? Falou desse... agora vai ver a frase do Fernando Sabino aqui para fechar, né? Lembre-se, né, que o Sartre falou que a gente é condenado a ser livre, né? Então vamos lá. Abre aspas. O diabo desta vida é que entre 100 caminhos temos que escolher apenas um e viver com a nostalgia dos outros 99, né? Óbvio, né, gente, que não é tudo a ferro e a fogo, né? Às vezes você pode escolher mais coisas, né? Não vai dizer que você às vezes tem que fazer a opção, escolher ou um ou outro, né? Mas certamente as nossas decisões, que também são políticas, sempre terão essa questão. Às vezes você vai optar por algo, vai ter uma parcela de aproveitamento e o outro você vai ter que deixar de lado, né? Então, isso com várias coisas, né? Com objetos, com compras, com pessoas, né? Com, sei lá, com escolhas que você vai ter que fazer, às vezes morais, éticas, para entrar em trabalhos, cursar uma faculdade, né? Enfim, tudo na vida, né? Segundo a visão do Sartre, né? Aqui a questão do Fernando Sabino também, né? Que é muito importante essa frase que ele fala, que a gente tem 100 caminhos e tem que escolher um e vai viver ali com a nostalgia dos 99, né? Porque, pô, se eu tivesse escolhido o outro, e esse outro, e o 80, e o 71, né? Mas é interessante, né? Como a gente vê isso. A liberdade também não quer dizer que isso vai ser fácil, né? Você vai ter que administrar isso, né? Não quer dizer que você vai poder fazer tudo, mesmo que você não vai dar conta, né? Você tem uma vida só. Então você vai ter que tomar alguns caminhos às vezes e deixar outros. É isso. Essa é a mensagem dessa aula, né? Que a liberdade, né, na visão do Rancière, com a democracia, ela é importante e ela tem que ser de forma plena, tem que ser de forma mais completa, né? Não adianta só ter representatividade, né? E que a política precisa mudar, precisa ampliar cada vez mais isso para a participação popular. E na visão do Sartre, do Fernando Sabino, né, eles falam que a liberdade aqui já está mais presente no ser humano, só que a gente tem que saber administrar também, fazer escolhas, né? Nós teremos que fazer certas escolhas, não podemos abarcar tudo, né? Ou também não ligar para nada, falar não quero nada, né? Nós temos que escolher alguma coisa, essa decisão às vezes vai ser política, tá? E tudo mais. E é isso, gente. Vamos para o próximo slide. E o último slide, obrigado. Muito obrigado, pessoal, por assistirem essa videoaula até o final. E lembre-se, use máscara, tome cuidado, continue fazendo isolamento, tá? Lave as mãos, higienize, use álcool em gel, que a pandemia ainda não acabou. Então sobreviva até tudo isso acabar, com a sua família, com quem você ama. Obrigado, tchau, boa semana, bons estudos!